Boa noite para todo mundo. É muito bom estar aqui com vocês, fazendo outra live. Eu adoro fazer lives com pessoas super interessantes que têm histórias para contar, têm ensinamentos, gostam de compartilhar o conhecimento, né? É um canal de expansão de consciência, por isso que eu sempre deixo aberto. Se você tem algum assunto interessante para contar, alguma coisa que pode contribuir com o canal, com a expansão de consciência de outras pessoas, por favor, be my guest. Vem aqui, fale comigo e vamos trabalhar juntos. E hoje eu trouxe um convidado, o Arlindo, que é do Instituto de Estudos de Expansão da Consciência. Eu já entrevistei o Arlindo há um tempo atrás, foi em fevereiro de 2021, sobre fractais da alma. E agora eu fiquei sabendo que ele foi para o Egito resgatar os fractais dele e convidei ele novamente. Vem, Arlindo, vem falar sobre essa viagem. Mas, para vocês entenderem muito bem, melhor, né, sobre fractais da alma, sobre o que nós estamos falando, o Arlindo ele vai dar uma esmiuçada, um resumo por cima para você entender. Porém, se você quer entender um pouco mais a fundo, busca aqui no meu canal, está gravado o vídeo de fevereiro sobre fractais da alma. Aliás, vou deixar o link aqui embaixo depois, para você que não assistiu entender do que nós estamos falando. Agora, Arlindo, por favor, dá um resumo, uma esmiuçada aí sobre o que é fractais da alma, né? E se apresente, por favor, que eu já quero entrar sobre essa sua viagem do Egito com ideias também das pessoas para as pessoas que querem resgatar também seus fractais. Vai lá, Arlindo, contigo. Olá, boa noite, Simone. Gratidão mais uma vez estar por aqui, sempre um prazer. Boa noite aí ao pessoal que está assistindo a gente. Bom, vamos lá. O que eu defino basicamente como um fractal de alma é uma memória com emoção. O que a gente chama de trauma, talvez na linguagem da psicologia. Algo que você olha nessa vida para trás e aquele negócio ainda te incomoda, porque tem uma emoção contida naquela memória. Então, isso para mim é um fractal de alma. E essa memória pode ter sido gerada nessa vida ou em outras vidas. E ela vai ficar ali. Então, ela só vai te doer quando? Quando você olhar para ela. Tá, você esqueceu de alguma coisa, passou um tempo, alguém vem e toca no assunto, você já... Ou seja, você acordou aquela memória. É como se fosse uma música que está lá no HD do seu computador, no seu celular. Você botou para tocar, a hora que ela começa a tocar, aquela informação começa a reverberar no corpo. Cada sensação, emoção que a gente tem, ela tem uma frequência única de vibração. Então, toda sensação, todo o ato que acontece, ela tem uma frequência e meu corpo reage a isso. Quando eu tenho um monte de memórias arquivadas e essas memórias têm emoção, quando eu entro naquela frequência de vibração, sei lá, estou passando por uma raiva, uma tristeza, uma dor emocional, todas as memórias que eu tenho de mesma frequência tocam juntas. E meu corpo passa a ter uma sensação maior do que devia, maior do que aquele fato gerador. Então, memórias com medos, traumas, fobias, problemas de relacionamento, né? Aquela história de meu santo não bateu quando você olha para alguém. Na verdade, seu cérebro automaticamente vai buscar aquela frequência, aquela assinatura energética daquela pessoa, que é única em todas as vidas que ela já viveu, e puxa a capivara, fala, deixa eu ver o que tem de histórias aqui. Então, quando você olha, fala, já invadiu minhas terras, já matou minha família, já me roubou. Então, que você olha e fala, meu santo não bateu. Da mesma maneira, quando a gente reencontra pessoas que a gente já tem uma certa afinidade, os bons amigos que a gente carrega de várias vidas, basta 5 minutos de conversa, nossa, que bom que eu te encontrei. Parece que eu já te conheço há muito tempo. São aquelas amizades que a gente carrega desde quando se conheceu. Porque a gente já está junto há várias vidas. Então a gente não carrega só as coisas ruins, a gente carrega as boas. Memórias, com emoções. Emoções boas ou ruins. Então, conforme eu vou vivendo, eu vou passando por situações novas nessa vida, né? E cada emoção dessa tem uma frequência. Então, se eu tiver uma sensação muito intensa, é o que a gente chama de gatilho. Eu passei por uma emoção, gatilhei outras memórias de mesma frequência. Ouvi uma frase, olha, você não presta para nada. Só que na minha última vida, ou não sei lá, em alguma vida para trás, eu passei a vida inteira com todo mundo metendo o dedo na minha cara dizendo, você não presta para nada. E acabei aquela vida em depressão e me matei. Ao ouvir esta frase nessa vida, eu que vinha bem tranquilo, chegado, de repente, começo a me achar um nada, incapaz de fazer qualquer coisa, entrar num estado depressivo. Porque a frase foi o gatilho. Então, situações.
Estou num elevador, meio pequeno, apagou a luz, lotado, eu entro em pânico, em desespero. E eu não tenho como controlar o desespero, porque o corpo está vibrando aquilo. Porque em alguma vida eu fui enterrado vivo, a hora que eu acordei eu estava dentro do caixão. Então aquele elevador apertado e escuro me lembra uma memória do fui enterrado vivo. E eu não tenho como controlar esse pânico. E a partir do momento que eu gatilhei essa memória, eu não entro mais no elevador. Eu vou subir 20, 30 andares e não entro no elevador de jeito nenhum. Porque ao pisar lá dentro, o corpo começa a reverberar, você vai morrer de novo. Porque 10% do nosso cérebro só é consciente. As minhas ações, meu dia a dia, meu planejamento, minha memória de curto prazo, tudo que eu estou fazendo aqui, onde eu tenho atenção e foco. 90% do meu cérebro subconsciente. Primeira função do cérebro subconsciente, automação. Então você já nasce com alguns aplicativos instalados. Batimento cardíaco, respiração, digestão, você já nasceu sabendo fazer isso. Então o cérebro já fazia isso desde a hora que você saiu da barriga da sua mãe. Aprendi a andar, vai para o subconsciente. Aprendi a dirigir, vai para o subconsciente. Aprendi a tomar banho, vai para o subconsciente. Então hoje a gente faz grande parte das nossas ações no dia a dia de maneira inconsciente. Você não lembra da última vez que tomou banho, se você lavou todas as partes ou por onde você começou, por onde terminou. Quando você dirige, você está lá. Se estiver sozinho, você vai pensando, vai ouvindo música, vai conversando com alguém, está no telefone. Mas você vai no automático. Então, tudo que vai para o automático, vai. Tanto que as práticas de mindfulness têm que fazer o quê? Tirar você daquele automatismo e trazer a atenção para o momento presente. Sim, hoje a gente almoça, mas não sabe nem que sabor tem a comida. Porque a gente não tem mais essa atenção, esse negócio está tão automatizado e você vai no automático. E dentro do subconsciente, além de toda essa automatização de processos, rotinas, medos, traumas, crenças, né? Eu trago aí toda a minha parte emocional, criatividade, conexão espiritual, memórias passadas, que estão lá quietinhas no HD. Conforme situações vão acontecendo, eu vou lá no HD, vou dando 2 cliques e vou disparando aquelas memórias. E meu corpo começa a reverberar isso. E por que que essas coisas acontecem? Você acha que tem um universo que vai estreitando o caminho para você, no caminho da autoevolução, encontrar esses gatilhos? Ou é aleatório, coincidência? Nada é aleatório. É que, assim, dentro do nosso constituição física, nós temos 7 corpos. Esse aqui é o corpo físico, o corpo denso, onde eu toco. Mas se você olhar tudo no seu corpo, você vai chegar numa molécula, num átomo com elétrons girando em volta. Okay. Então, tudo, absolutamente, até o osso, que é a parte dura, né, tem átomos girando. Então, na verdade, meu corpo, né, é energia condensada. Algumas partes mais condensadas, mais duras, menos condensadas. Essa parede aqui do lado tem elétrons girando, então é energia. Então, basicamente, tudo que a gente enxerga com os olhos físicos são hologramas. Porque são energias mais ou menos condensadas. Não existe cor. Na verdade, se você cortar a luz, seu olho não vai enxergar nada. Porque o olho enxerga o quê? A refração da luz rebatida em cima de um determinado objeto. Então, de acordo com a textura, com a densidade desse objeto, você vai ter uma gama de cores refletida. Então, se você entrar num local totalmente escuro, você pode ficar lá dias, você não vai enxergar nada, porque não tem uma luz para refletir. E seu olho só foi projetado para captar refração de luz. Ok. Então, você tem essas características inerentes. Então, ou seja, eu, Arlindo, consciência, tenho um veículo de manifestação da consciência chamado corpo físico. Sim. Então, essa energia vibra. Só que quando você tem essa intensidade muito grande, ou seja, quando eu crio essa memória, esse fato gerador, se isso tiver um nível de intensidade, é como se uma lasca dessa energia da minha consciência quebrasse, lascasse e ficasse presa naquela memória. Então a minha vida segue, eu continuo, a minha energia, né, continua com o meu corpo físico, eu vou embora, mas eu tenho ali, quando eu olho para aquela fato gerador, para aquela memória, tem uma emoção ali vibrando. Sim. Tá? Então o que acontece? No meu HD aqui tem milhares e milhares de memórias com emoções. Vai puxando para lá. Vai puxando para trás. Então, por que eu passo raiva? Porque eu não consigo entender uma determinada situação e aquilo me incomoda. Mas, basicamente, se você for pegar dentro de tudo que a gente tem em livros de história, né, tudo isso nós já vivemos naquelas épocas. Então, tem lugares que a gente se identifica mais, tem lugares que a gente pode nem ouvir falar, que já tem gereza, porque eu já tenho memórias daqueles locais. Então, ou seja, ela vai ficar tudo no HD. Quando eu dou 2 cliques no HD, seja por uma frase,
Ah, olha, tem uma série lá. Quando falaram do Outlander lá no Netflix, eu fui assistir. Falei, nossa, aquela música linda, gaitas escocesas, todo aquele Sim. cenário da Alta Escócia, aqueles castelos. Cara, foi disparar memórias minhas que viveram lá, cabelinho ruivinho, né? Com certeza. Caldeirãozinho, Eu quero ir bonitinho. para a Escócia por causa disso, é que nem você falou, é meu sonho, mais ou menos isso, por causa do Outlander. Eu Porque acho que vou tem, então resgatar a você mesma tem, e coisa lá. isso pode disparar a memória sua. Se as memórias forem boas, nossa, Uhum. você vai olhar aquilo com amor, com carinho, com uma saudade. Aquele saudade do lugar que eu nunca fui, né? Mas já conheço muito bem. E é muito engraçado, porque às vezes você vai para um lugar desse e você anda pelos locais. Ó, ali tem uma casa assim, aqui tem um negócio assim. Como é que você sabe? Não sei, você só sabe. Você já andou tanto ali, aquilo ficou tão marcado na sua memória naquela época, que você já tem esse embutido. Você vai. É igual ao seu carro, né? Você sintoniza uma frequência qualquer, né? E você vai ouvir o que está vindo daquela informação, daquela frequência. Mudei de frequência, tem outra informação. Mudei de frequência, tem outra informação. E seu corpo vai reverberar aquilo. O volume é que dá essa intensidade, maior ou menor. Então, às vezes, eu nem preciso passar por uma sensação muito intensa. Basta eu ver um símbolo, uma frase, uma palavra, e aquilo pode ser o mais sutil possível, só que pode disparar uma memória. Então, por isso que hoje, né, a gente tem várias práticas para fazer o quê? Cuidar dos meus corpos energéticos. Corpo mental, corporal, ou perispírito, como o Kardec agrupou todas essas. Depende em que linha esotérica você está Uhum. lendo, você vai ter 7 corpos, mudam de nomes, mas são os mesmos. O Kardec já simplificou, falou, ó, corpo físico, espírito, perispírito. Perispírito é todos esses corpos que estão no meio do caminho. Chama aqui. Mas o importante é, sim, o meu registro de informação estão nesses corpos. Por isso que um corpo físico acaba, eu ganho outro corpo físico com a mesma vibração, com a mesma faixa de vibração, e essas memórias são acopladas nele. E eu tenho, tá tudo aqui. Então eu, na realidade, sou um conjunto de personagens, eu não sou um personagem. Eu, atual, sou dono desse veículo de manifestação da consciência, onde outras consciências se manifestam. Os meus personagens das vidas anteriores. Então, Sim. quando eu falo de padrões e crenças, há várias vidas você vem tendo o mesmo. Não. As últimas 10 vidas eu fui médico. Nessa vida você é o quê? Vai ser médico. Você já sabe aquilo. Uma criança de 5 anos abre um piano, toca a Quinta Sinfonia de Beethoven inteirinha, sem errar uma nota. Ele era um pianista. Claro, a informação já está no subconsciente. Então, quando você acessa isso, você traz aquela informação do subconsciente para o consciente. Então, você tem acesso a aquilo. Ou como o seu cérebro já tem um padrão instalado, você age e reage inconscientemente. Você não sabe por que você tocou, você não sabe a sequência, você não sabe ler a partitura, mas você simplesmente sabe que aqueles movimentos causam uma música. Por quê? Porque aquilo já foi tocado tantas vezes por você, que lá no seu padrão, instalado naquela sua rotina, quando você nasceu, já vem o padrão de tocar aquela música. Sim, com Por certeza. isso que às vezes a pessoa tenta mudar um hábito e não consegue. Porque aquilo já está instalado. É como se o seu cérebro fosse o seu Windows, o seu celular. Tem um monte de aplicativos instalados rodando. Você precisa desinstalar os antigos para instalar um novo. Para criar um padrão novo. Para quando eu faça isso agora repetidas vezes, eu viro o padrão, meu cérebro assume isso como um normal e passa a executar isso de modo inconsciente. Desinstalar isso, várias reencarnações que nós temos, é uma coisa muito difícil. Quer dizer, o resgate do É Sagitário. difícil, é longa. Então, com o passar do tempo, a gente começou a ter ferramentas que aceleraram bastante esse processo. Ah, sim, muito Né? bom. Então, assim, se você for 10 mil anos atrás, você vai lá no xamanismo, você tem o resgate de alma, que é onde eu comecei, né? A minha história toda no xamanismo, Participei já. Muito 18 bom. anos atrás, e você faz o resgate. Então, o xamã deita ali com o paciente, vai fazer a jornada, vai buscar aquelas memórias e vai trazer resgatar aquelas memórias que estavam lá perdidas para integrar isso aqui na frente, ou seja, para que aquela emoção contida lá deixe de reverberar nesse corpo. Em 60, o Lacerda, depois de assistir uma palestra de hipnoterapia, acabou, ele era diretor de um hospital e trabalhava junto com a família no centro espírita. Então ele olhou aquelas técnicas de hipnoterapia e começou a fazer alguns acessos de memória desses pacientes e ele viu que o resultado no hospital começou a acelerar, os pacientes começaram a melhorar muito rápido. E foi quando ele acabou codificando toda a apometria. Que depois, a partir de 70, o Godinho veio estendendo esse processo, esse trabalho, mas ambas linhas, essas casas apométricas ligadas tanto ao Lacerda ou ao Godinho,
são casas ligadas a instituições religiosas, centros espíritas. Então, se você for num local desse, você vai ler o Evangelho, às vezes vai tratar, vai ler o Pai Nosso, a Maria, porque você está ligado a uma instituição espírita. Já no final de 98, a Karina e o pessoal ali de Santa Catarina desvinculou a apometria de religião. Estendeu esse processo. Porque se a minha consciência é uma energia e tudo é energia, então vamos tratar a energia como energia. Eu tenho uma energia densa, aplico uma energia sutil, neutralizo. O que você faz quando você aplica um reiki no paciente? Você está pegando uma energia da fonte, passa por você, e você vai limpando aquela energia suja que está no corpo dele para deixar a energia sutil. Energia com energia. Reiki, Manify Reiki, Jorei, passe magnético. Estão falando da mesma coisa. Né? Estou buscando uma energia na fonte para poder trabalhar, né, com o campo do paciente. Então, a apometria a partir daí passa a se desligar desse processo. A apometria é um processo anímico, ou seja, não precisa de nenhum sentido extrafísico, nenhuma mediunidade para fazer os processos de captação. Porque a captação na apometria, basicamente, é o que você faz numa regressão, quando você está acessando suas histórias. Então, dentro do curso de psicoterapeuta reencarnacionista, né, quando o paciente não conseguia regredir, a gente pedia para um terceiro vir e pedir para o mentor jogar esse cenário para cá, para esse terceiro poder fazer. Porque às vezes ele tem um racional muito intenso e não sai do cenário, então você faz. E lá a gente chama isso do quê? Regressão à distância, ou seja, estou usando uma outra pessoa para fazer isso, ou até uma pessoa que está no hospital, está em outro estado, não dá para vir, eu vou usar um terceiro para fazer aquela regressão. Então, o que nós chamamos de regressão à distância, daí na apometria, é a própria captação psíquica. Ou seja, eu estou lendo essa informação que está no campo da pessoa. Ótimo. Né? Então, eu separo isso, né? E aí eu vou trabalhar com energia. Quando uma pessoa é um médium de captação, de fase de incorporação, a apometria fica mais fácil e até interessante, porque você pode ir para um nível de investigar. Então, você vai pegar aquela consciência que está presa ali, cheia de energia, acopla psicofonicamente no médium, e você vai ouvir a história contada, né, pela sua consciência. Então, às vezes, você está ali, né, sendo atendido, ouvindo a sua história contada por você mesmo, 10 vidas para trás. Nossa, que interessante, eu não sabia que isso era possível. Sim, e aí o legal é porque o médium também vai trazer toda a dor, toda a emoção, então você consegue identificar ali. Se você faz isso numa regressão, toda aquela dor, aquele sentimento vai reverberar em você que está passando, e como aquilo é seu, vai doer muito mais, porque aquilo já doeu em você, vai doer de novo. Então, quando você pega um profissional que já está capacitado para fazer isso, ele vai ter aqueles sentimentos, mas não tanto quanto o próprio personagem, porque aquela história não é dele. Ele pode até se identificar mais ou menos com alguma história, por conta das histórias dele, né? Mas, ou seja, alguém que faz isso todo dia, então você não vai trazer toda aquela sensação emocional. Fala aí, deixa eu entender o que está acontecendo. Né? E promove, né, a dissolução. Então, ali, olha o seu contrato encarnatório, veja por que você passou por isso, olha o que aconteceu, você já nasceu de novo, olha quantas historinhas já foi. Então, você vai esclarecendo aquilo, dissolvendo aquela energia, dissolvendo aquela emoção. Fala, ok, então o que você faz? Você vai integrar aquela memória agora no seu registro acástico sem emoção nenhuma, ela não está mais vibrando, ela está lá paradinha. Então, quando você olha para aquilo, ok, é só uma história. Então, a mesa radiônica do RFA, no meio de um curso de apometria, eu acabei canalizando uma mesa de radiônica para se fazer a apometria. Então, ou seja, eu não abro história, eu não preciso de um médium para fazer captação, eu não preciso de um captador extra. Eu vou identificando as frequências que estão ressonantes no campo da pessoa. Então, através da radiestesia, eu falo, olha, que frequências tem? Olha, tristeza, raiva, ansiedade, depressão, não merecimento, não pertencimento, medo de escuro, medo de público, pessoas, medo de falar em público, medo de ser julgado. Olha, tem uma linha aqui de pulmão, baixa imunidade, rins. Tem frequências que estão atuando nesse campo. Então, através da radiestesia, você faz essa leitura, dissolve toda essa energia, que a gente chama de resgate dessas memórias, para que você entenda. Então, você vai buscar aquelas energias que estavam lá ficando, tira aquela energia dela e retraz essa energia de volta. Porque para cada memória dessa que eu disparo, ou seja, eu tenho uma bateria ligando aquele sentimento. Então, a minha energia vital cada vez vai diminuindo. Por isso que a gente fala que a pessoa chega no fim da vida desanimada, né? Sem alma. Desanima. Mas, porque ela foi fractal, que tem tanta memória ligada, e você tem que... Quanto mais coisa você ligar na sua bateria, mais rápido a sua bateria chega. Sim. Você chega no fim da vida com a bateriazinha desse tamanho. Né? Mas a gente não teria um ensinamento aí? Porque você está resgatando tudo, de repente resgata um conjunto grande e não tem algum ensinamento, por isso que a memória está lá, que a gente precisa aprender, porque quando você resgata tudo,
a pessoa pode se sentir bem, mas ela não vai pular a aprendizagem daquele... Então, partindo-se a partir, né, do que a gente tem o último evento de extinção em massa, quando os Anunnakis, né, através de Enkidu, começaram a formatar esse novo padrão de vida na Terra, né? Então, os princípios básicos é sempre uma subserviência a deuses. Então, desde que a Terra existe, independente de que local do planeta você está, sempre vai ter uma raça com um deus, e aquilo foi criando as religiões. E por subserviência, né, se você não servir ao Deus, você vai queimar no inferno. Medo. Olha, se você não fizer isso aqui, culpa. O medo e culpa é a base de qualquer religião. Você pode voltar um pouco na história? Você falou os Anunnakis? Anunnaki, sim. Depois que houve esse quinto evento de extinção em massa, né, nós tivemos várias raças, várias histórias da Terra, várias linhas temporais. Atlântida foi uma, como Pangeia era uma, virou esses 5 continentes. E cada vez que isso acontece, você limpa, né? E vai. Na Bíblia eles relataram, com Noé, choveu 40 dias, 40 noites, não, nada, na verdade. Ou seja, quando a Terra deu aquela girada no eixo, as placas tectônicas balançaram, né? Aí vem os maremotos de 5 km de altura, Lago Titicaca, que era mar, né? Está lá 5 mil metros de altura com água salgada. Né? Então, teve uma mudança física, assim como Pangeia, quando quebrou e virou esses 5 continentes, que era um continente só isso. Né? Então, assim, você sempre tem projetos e evoluções, e uma vez que você cumpre aquele propósito, formata e começa de novo. Tanto que o Matrix, que é um documentário, não é um filme, né? Uhum. Você vê que no segundo filme, quando o Neo encontra o arquiteto do sistema, né? O cara falou, olha, nós estamos na 5ª versão da Matrix. As 4 anteriores, nós perdemos o controle e tivemos que... resetar o programa. Resetar. Então você começa, então você já está em raça. Então, assim, toda vez que você cumpre um propósito, vem, encara, jogou aquela partida, encenou aquele filme, cumpriu o propósito, formata e começa de novo. As almas continuam sentadinhas aqui em cima e depois encarna aqui e vamos continuar o processo. Numa nova formatação. Nós temos fractais lá também, então, em Atlantis, em outras épocas. Temos, então. Quando você fala de apometria Lacerda Godinho, e você está falando de Jesus, então, basicamente, você está buscando as suas memórias do ano 0 para cá, nos últimos 2.000 anos. Né? Imaginando que você tem aí um prazo médio de vida de 70 anos, com 30 de prazo médio de reencarnação, você tem praticamente uma vida a cada 100 anos, um pouquinho menos. Então, de 2000 para cá, pelo menos umas 20 vidas. Nossa, muita coisa. Ok. Eu cheguei a acessar uma memória minha de 72 mil anos atrás, em Atlântida. Em Atlântida, você tinha os cíclopes, você tinha os gigantes de 12, 13 metros, você tinha aqueles homens com cabeça de pássaro, cabeça de leão. Tudo que você vê nas pirâmides desenhados, onde você vê lá os Anunnakis com 4 metros de altura, os humanos batendo na cintura, com cabeças de coiote, de pássaro, de gatos. Você vai para a mitologia grega, você vê lá os titãs. Tudo isso coexistiu em raças anteriores. Então, quando você desencarnava, você podia escolher o seu personagem. Eu quero ser humano, eu quero ser um gigante, eu quero ser um cíclope, eu quero ser um Thundercat. Então, você tinha a opção de experienciar corpos físicos diferentes, que agora não tem. A partir dessa última raça é só ser humano. Mas mesmo assim, como seres humanos, né, você tem raças diferentes. Se você for pegar lá os nórdicos, né, os orientais, os negros, os peles vermelhas, são corpos diferentes. O pessoal até brinca muito, o pessoal na Fórmula 1, né? Uma vez pegaram 9 fotos do Kimi Raikkonen, assim, na época que ele corria, ele assim, né? E nas 9 fotos tinha, furou o pneu, ganhou o campeonato, bateu o carro, ganhou a corrida, não sei o quê. Porque você vê que todos esses pilotos finlandeses, foram vários na Fórmula 1, você vê que eles não têm expressão. Igual um italiano quando sobe no Pochasta, chega em terceiro lugar, só tive um terceiro lugar na vida, o cara faz uma festa maior do que todas as outras do outro finlandês que foi campeão. Porque são glândulas diferentes. Então, o que diferencia é o quê? Como as glândulas de órgãos são os que reverberam sensações e emoções, né? Então, você tendo esse diferencial nas glândulas, as suas sensações e emoções vão ser diferentes. Então, o italiano é o cara que tem o negócio vibra do jeito que... Né? O finlandês seria o celular com o alto-falantezinho do celular, e o italiano seria aquele woofer de 18 polegadas. Então, tudo é intenso.
E além de falar com as mãos, claro, deu para notar, né? Sei, Porque a sei. descendência é italiana. Então você tem experiências e trocando raça. E aí você vai misturando essas raças e vai gerando novas raças com essas misturas. Aqui no Brasil mesmo, você vai aqui para o Nordeste, você tem mistura de holandês com português, com espanhol, com inglês, com índio, com negro. Nossa. Então você olha da característica das pessoas, você vê uma miscigenação muito grande. Então aquelas glândulas vão ser diferentes também, porque elas já são miscigenadas. Uhum. Então Sei. essa é a nossa experiência. Então, dado ao controle de as culturas e a tudo que a gente vem passando nesses períodos que a gente tem nos livros de história, e a gente já vivenciou tudo aquilo, então, claro, independente de eu ser um finlandês, um italiano, um japonês, um negro, um americano, se eu estou lá na minha vila, naquela vilinha bonitinha, e vem aquela galera invadindo e matando todo mundo, cara, você vai entrar em pânico, desespero. É uma memória de desespero. Estou Sim. lá no navio, seja lá fazendo um cruzeiro, passeando, desbravando o horizonte, que o navio afunda. Você tem uma memória de naufrágio. Sim, por isso tem muita E gente que essas tem medo. intenções são grandes. Então, assim, não tem como eu não gerar, independente de cultura, religião, credo ou qualquer coisa, algumas memórias vão ser marcantes. E aí buscar as memórias em países, como a gente vai entrar aqui na história da sua viagem, tudo bem. Agora, buscar memórias em civilizações que não existem mais, de 70 mil, É como você difícil. Então, falou. você imagina, dentro daquela linha lá, Sérgio e Godinho, onde tudo é a partir de Jesus, eu acesso meu primeiro corpo físico da primeira encarnação na Terra foi um dragão. Ah, Aí eu chego para esse dragão que viveu aqui há 72 mil anos atrás, estou lá no centro igual do Gold. Primeiro que o cara vai ver o dragão, ele não vai trazer aquele personagem para tratar, porque aquilo não existe para ele. não existe. Sim. Tá? E aí, se eu trouxer e for usar esta linha, eu falo, olha, vamos aqui ouvir a palavra de Jesus. Ele fala, quem é Jesus? Olha, esse cara vai nascer daqui 70 mil anos, mas vai ser um cara legal. Por isso que essa desvinculação de religião de apometria é legal. Porque eu estou falando de memória, e não interessa em que linha temporal essa memória foi gerada, ela tem uma emoção ali e pertence a mim, que estou aqui hoje encarnado, independente de quanto tempo eu tenho. Então eu trato energia com energia. Então é Claro. assim que a gente hoje trabalha dentro da apometria quântica, né? Desse resgate de fractais, olhando, né, para essa energia que está vibrando aqui no seu campo de memória mental e emocional e dissolvendo ela. Uma hora a gente tem que fazer uma live sobre apometria quântica. Acho que vai ser um assunto bem interessante e gostaria de saber também. Mas agora, até perguntaram, além da minha curiosidade, já perguntaram, vamos entrar no assunto do Egito, Egito. porque se você quer saber mais de fractais, vai lá em fevereiro, como eu falei, que tem um vídeo completo falando sobre isso, fevereiro de 2021, que eu fiz a live com a Arlindo. Mas vamos ver como que faz, como é que você recuperou fractais no Egito, aliás, em qualquer país, né? Você tem a sua lembrança, como ele mesmo falou, você pode fazer esse trabalho, que não é tão fácil assim como parece. O Arlindo vai explicar um pouco para a gente como é que foi essa ideia de ir para o Egito e como é que foi a viagem no geral. Conta para a gente. Eu acho que assim como para mim, como para acho que para todo mundo tem um país ou algum local que gostaria muito de conhecer. Sim, Né? A gente identifica essa claro. sensação e emoção como gostaria muito de conhecer o Egito, ver as pirâmides, ver uma aurora boreal, Ah, né? Aquelas praias paradisíacas da Grécia. Então, a gente tem memórias, né, de vidas nesses locais. Então, quando pela primeira vez você entra em contato lá na escola através de fotos ou de um filme da época que você está assistindo, você dispara assim memórias suas. E aquelas memórias trazem sensações. Então, essa vontade de conhecer, na realidade, tem uma correlação com aquelas suas memórias que estavam no seu HD que, em algum momento, foi acordar. Pode ser que, ao olhar para determinado local, fala, nunca mais vou querer pisar aí. uhum. Como isso aconteceu comigo. Foi uma memória. Na quinta série, eu estudei em colégio público, então quinta e sexta fazia francês, sétima e oitava inglês. E no final da quinta série eu falava francês fluente com a professora. Eu li os livros de francês, não tinha vocabulário nenhum para aquilo. Ela não entendia como eu falava francês melhor que ela. Né? Mas foi uma língua que eu não usei, perdi todo aquele vocabulário, perdi tudo mais, e passou. Até eu acessar a primeira memória de Templários, ou estudar sobre os Templários. Mas aí eu só identifiquei que de amor para o ódio para a França, né, só aconteceu foi exatamente quando eu acessei as memórias templárias. Porque tendo sido um templário, tendo sido queimado por ordem de um rei da França,
Ah, né? Então aquele ódio veio mortal, porque eu servi a vocês e agora vocês estão me queimando vivo. Então, assim, a partir de um determinado momento, eu não sabia identificar quando, daí eu passei a ter um ódio mortal. Só devia falar uma França, cara, tomara queima inteira, para mim tanto faz. E a resposta era sempre a mesma. Eu não piso na França de jeito algum. Né? Mas ah, aí entendendo que nesse momento, depois de estudar, né, eu entendi que ao acessar provavelmente a primeira memória das histórias dos Templários, onde eu tinha uma memória e ela foi ativada, e o que eu tinha de memória com o Templário? Uma memória muito ruim de ter sido queimado, enganado, né? Por conta claro. das histórias que tem ali por trás. Então, assim, vem essa sensação de emoções. Né? Então, há 2 anos atrás eu fui para o México, só a passeio, lindo, maravilhoso. Acabei fazendo resgates. Ano passado fui para o Peru e esse ano no Egito. E Egito é a civilização mais antiga que a gente tem documentação. Uhum. Né? Então, todo o histórico do Egito estava na Biblioteca de Alexandria, que por acaso está nos porões do Vaticano agora, eles não foram perdidos, mas está restrito e fechado, porque nesta época, de 5 mil anos para trás, então vamos voltar um pouquinho à história do Egito, né? Quando começou com Enkidu e começou essa civilização ali, né? Dos Anunnakis para frente, ali você tinha ainda outros seres de outras raças, outros corpos vivendo ou coabitando o planeta. Tanto que você vê isso em alguns desenhos das pirâmides. Então a gente viveu um grande período até ali. Depois disso, né, então as outras raças, né, foram sendo, então a gente foi populando, vamos dizer assim, África e Europa ali, mas partindo Ok. daquela base de civilização egípcia. Então tem várias vidas naquele local. Então praticamente todo mundo, que se você falar de Egito, todo mundo fala, porque tem uma memória lá. Então, foi quase o berço da civilização, antes da gente começar a expandir isso. Então essa vontade de ir vai muito disso. Então, tendo estudado, já entendido como é que funciona, né, desde o do resgate de alma do xamanismo, e principalmente com a apometria, então o que é que acontece? Então hoje eu faço viagens programadas para resgates. Então eu posso estar aqui dentro do instituto, posso pegar um grupo de captação aqui e abrir alguns cenários de memórias minhas, ou através de uma regressão ir acessar algumas memórias minhas e resgatando essas memórias de lá. Então isso é totalmente factível e extremamente recomendável antes da viagem, para quem quer viajar, de limpar essas memórias. Porque Ah, assim, eu já cansei de ouvir, eu vou falar de cada 10, 9 pessoas que eu conheço que vai para a Europa para visitar lugares ou conhecer lugares, volta todo torto. Por quê? Porque ao chegar naqueles locais, você ativa memórias que tiveram lá. Então, por exemplo, eu tenho uma aluna lá no Rio, né, que a família é portuguesa, então eles vão 2, 3 vezes por ano para Portugal. E lá, visita a família, faz aquela passeio toda. Nesta última vez, eles estavam de carro e vieram descendo, e estavam anoitecendo e falaram, vamos dormir aqui, depois a gente continua a viagem amanhã cedo. E aquele hotel era um castelo. Então aquele castelo foi transformado em hotel, né? Então ela chegou no quarto dela, cara, ela entrou em pânico. A senhora tinha lavado a mesinha dela, foi limpando de carinho. Dali para frente a viagem dela acabou. Voltou para o Brasil toda, não conseguia dormir sozinho. Sabe que você fica no estado de desespero, sim. de pânico? E desde aquela noite naquele hotel ficou. Ela me ligou e falou: vamos abrir isso aqui, vamos olhar. Então, olhando para a memória dela, aquele castelo, ela tinha vivido ali enquanto castelo, ela filha do rei, sei lá, qualquer coisa ali, e tinha aqueles casamentos que o rei prometeu casar ela com não sei quem, e ela falou: não vou, não quero casar com ele. Né? E como lá, assim, Ah, ou você obedece o rei ou você obedece o rei. Então, o que, que o rei fez? Falou: não, então tá bom. Para você não fugir, colocou ela na torre, que é onde tinha os quartos, ali onde ela estava, ou aquela torre estava na frente da janela do quarto dela. Ao entrar em contato com aquela torre onde ela foi presa, disparou o frontal. Então, ali, ela estava lá, praticamente sem água, sem comida, e num momento qualquer, ela falou: bom, vou fugir daqui, porque se eu ficar aqui eu vou morrer. hum, Então, ela sai por aquela janelinha e começa a descer pelas pedras, até escorregar, porque estava fraca, e cair, despencar e morrer lá. Então, assim, veja que era uma viagem, família, já tinha ido várias vezes para Portugal, mas ao passar naquele castelo em particular, já tirou uma memória. Então, eu, antes de ir para o Egito, o que, que eu fiz? Fiz um trabalho de resgatar memórias, memórias onde eu. Porque, do mesmo jeito que você está numa proposta de dualidade nesse planeta, então, numa vida você é o dono da fazenda cheio de escravos, na outra você é o escravo. uhum, Nessa aqui você cobra imposto, nessa aqui você é cobrado. Então, você tem a contrapartida da experiência de dualidade. sim.
Então, o que eu fiz? Eu fui abrindo memórias de Egito, então memórias onde eu fui escravo, estava lá carregando pedra, né, no chicote. Então, fui limpando um monte de memórias ruins. Memória está sendo morto, guerras. Então, tudo isso fui limpando antes. Mas, ou seja, tem memórias que, ou seja, não estão ativas ainda, né? Ou seja, não foi... Porque eu consigo limpar dentro desse trabalho, quando eu vou lá, dou 2 cliques no HD, aquilo começa a tocar, eu identifico a música, vou lá e desigualo. Só que eu tenho um monte de música ali que não foram ligadas ainda, que vão ser Não disparadas foram ligadas. depois ou nunca, né? Então, para mim, a sensação no Egito foi bem legal, porque assim, a gente começou o roteiro pelo Cairo. Então, além das 3 grandes pirâmides, que é o cartão postal, onde tem a esfinge, não sei o quê, Sim. energeticamente, para mim, falando, é nulo. Porque, apesar da pirâmide ter 300 metros de altura, por 300 de base, lindo, maravilhoso, ali só tem um buraco com uma tumba que é onde foi colocado, né? A múmia, o corpo. Então, aquilo lá é uma tumba. Então, ali não tem ainda uma civilização, um resto de cidade, ali você só tem ali 3 tumbas naquele local. Não te tocou Então, isso? assim, energeticamente, não, legal, tô aqui, mas sabe, nada que me trouxesse assim alguma coisa. À noite, né, a gente voltou para lá, porque eles fizeram agora um show de luzes em cima das pirâmides. Então, eles vão trocando aquelas luzes daquelas pirâmides em cima da coisa. Então, além de visualmente bonito, é legal, porque o cara coloca uma narrativa de fundo contando a história do Egito inteira. Dos faraós para faraós e tudo mais. E usa aquela voz, aquela narrativa de Boris Karloff, né, aquele vozeirão. E foi muito engraçado, porque não foi o grupo todo ali, nós fomos, acho que em 5 ou 6 à noite para ver o... Quando acabou aquilo, um olhou para o outro, falou, que foi isso, né? Tava todo mundo ainda meio bilocado. Porque conforme a gente foi entrando naquela música e ouvindo a narrativa da história, né? Então você vai entrando na história do Egito. E a história do Egito não é só ali nas pirâmides, você está falando de toda a história. Então você está energeticamente no Egito, olhando para a pirâmide, que aquela informação tem na sua memória, ouvindo a sua história, ou de quando você viveu naqueles períodos, com uma música propícia, um cara narrando com uma voz sinistra, né? Então o que aconteceu, né? À noite a gente saiu dali todo mundo meio... Para que foi isso, né? Mas ainda assim, legal, ninguém disparou uma memória de pânico como essa da menina de Portugal. E aí depois a gente fez alguns sítios ali, foi até Édifos, 1.000 quilômetros para baixo, para descer o Rio Nilo. A gente olha no mapinha, o Egito aqui, o Nilo aqui, né? O Nilo desce daqui para cá no mapa, né? É igual o nosso Rio São Francisco, começa em Minas e vai para a Bahia. Então a gente desceu 1.000 quilômetros em Édifos, depois foi subindo, paramos em Mênfis, depois pegamos um avião e voltamos. Então fizemos esse percurso descendo o rio. E aí sim, quando você vai passando pelos sítios arqueológicos, aí são cidades, né? Você tem ruínas de cidades todas. Né? 2 para mim foram de bastante atenção. Uma foi no Templo de Ísis, né? Fica numa ilha dentro do Rio Nilo. Ele estava numa ilha do lado, mas com as cheias daquilo, então eles desmontaram tudo e remontaram, que nem Lego. Eu achei fantástico, porque do jeito que está montado ali, se ela faz dançando, que estava aqui, não. Ele foi transportado para uma ilha um pouco mais alta ali do lado, porque tem um conjunto de ilhas do lado do rio. E ali foi um lugar assim que. Sabe quando você se sente desconfortável no local? Não tinha assim uma dor, um desespero, mas era um desconforto. Estou num lugar, mas não. Sim, não é aqui. A energia ali estava mesmo. E aí, quando a gente acabou, porque o nosso guia ia passando, ia contando todo o processo de história, falou: vocês têm 1 hora até embarcar. Falei, legal, passei, peguei uma água, um café, e aí tinha uma área, né, de bancos ali, tinha um pedacinho de árvore ali, só porque no Saara, você já viu, né? 39 graus no sol, porque sombra mesmo quase nada. E eu sentei ali, né? Falei, bom, beleza, vamos ver o que é esse desconforto. E aí falou, abre um trabalho coletivo. Então eu lembro que eu pedi para abrir um portal para fazer o resgate. E aí você só vê, é como assim, igual o Doutor Estranho, né? Você abre aquele buraco, aí você só vê aquela galera passando. Você Tá vê passando para onde você sente? É um portal? Verdade, assim, esse portal é um portal para o plano astral, ou seja, é como se, nesse trabalho, é como se eu fizesse a parte do pronto-socorro. Chega alguém aqui, eu dou primeiros socorros e mando para o hospital.
Para que hospital vai, não sei, não me interessa, ou seja, eu particularmente trabalho com uma equipe de resgate planetário, então eu entrego na nave de Santa Esmeralda, aqui o cara vai fazer o que é lá dentro, se vai reencarnar de novo, se não vai, se está encarnado, se aquilo está refletindo alguém, ou é um desencarnado que precisa reencarnar de novo, então, o processo daqui para cima, Mas aí eu faço seria um parte do espírito militante, que você está né? falando? Então Ou você só vai seria vendo todas essas energias passando ali, né? Uns, às vezes você vê paramentado, outros você só vê como energia, outras energia mais escura, outro vai andando carregando o braço debaixo do braço, porque foi cortado. Então, assim, você abre esse fluxo, né? Esse fluxo energético, deixando passar esse bloco. O pessoal tem hora que encerra e você fecha aquele portal no local e vai. Então, assim, algumas memórias só vão ser ativadas quando você pisa naquele local. Um local onde ou você era o rei ali, ou você viveu ali, ou você foi preso e morreu ali, onde você tem memórias muito fortes e marcantes. Então, mesmo que eu faça esse pré-trabalho antes, tem memórias que só vão ser gatilhadas no local. Mas, Arlindo, esse pessoal que passou são os seus fractais, memórias, ou também são espíritos inimigos ou ex-amigos que estão ali? Tudo. Na verdade, ou seja, eu posso ter memórias minhas que estão presas naquele loop mental ali, tá? Mas eu posso ter um ser que desencarnou ali e não encarnou de novo, ele está preso ali ainda, e pode estar lá comigo, por exemplo, está preso naquela minha história. Né? Pode ser amigo, pode ser inimigo, porque assim, quando você vai, o Bob entra na favela ou em qualquer lugar que ele precisa estourar um cativeiro. Então o cara vai muito armado e vai uma galera grande para poder chegar. E a hora que você abre ali para resgatar aquela pessoa que você está procurando, você descobre que tem mais 5 lá dentro. O Bob não vai largar 5 ali e vai embora. Ele vai resgatar todo mundo. E se tiver alguém dentro do cativeiro, ele vai prender. Então, a operação resgate é isso. Você abre uma frequência e vai até aquele cenário. Traz todo mundo. Então, vou pegar um cenário onde tem um monte de gente sendo torturada. Então, eu prendo aqueles torturadores, tiro, todo mundo está sendo torturado, trago para o hospital para ser reconstituído, reparado. E como aquilo é um cenário virtual, ou seja, só uma memória que ficou presa, eu dissolvo aquela memória virtual, dissolvo aquele espaço de tortura para simplesmente, né, de tirar, dissolver toda aquela emoção que ficou presa naquele tipo de memória. Então, sim, você pode ter vários fractais de várias pessoas que hoje estão encarnadas, como você pode ter alguns que ainda não reencarnaram e estão presos naquele local. E aí, no caso, por exemplo, imagine quem foi soldado romano ou viveu naquela época do Império. Então, aí você fala, quero conhecer Roma, vou visitar o Coliseu. Você pisa no Coliseu. Todos aqueles que foram mortos ali, e alguns ainda estão presos naquele ódio, naquela raiva, não reencarnaram mais, ainda estão lá, desde aquela época da morte. Ao você pisar ali, a assinatura energética é a mesma. Fala, te achei. Então você vai feliz e contente e volta com o obsessor nas costas, aquele que morreu sob suas ordens. Então tem um monte de gente que traz o pacote para casa, né, na viagem. Então, e no seu caso, você foi para o Egito, mas você já foi com a equipe espiritual eu fui exatamente direcionado para resgates. Tanto que quando ele chegou no templo de Mênfis, para mim é o mais lindo dali, enorme, assim, matéria de estrutura, tudo. Sabe quando você pisa e fala, estou em casa? Sim. Volta ao lar? Sabe quando você sai para viajar, fica um bom tempo fora, quando você chega e fala, é nada como sua casa. Em Mênfis eu me sentia em casa. Né? E estava muito legal. Aí sempre depois do passeio com o guia, a gente tinha um tempinho para visitar os locais por onde ele não passou, ou rever algumas outras coisas que a gente gosta. Então, sempre sobrava uma horinha no final de cada passeio desse para a gente fazer o nosso livro, né? Aí eu lembro que tem umas colunas ali que tem uns 15 metros de altura, tanto aquele pátio enorme ali fora. Aí tinha o pessoal sentado, então em todo o tempo que eu ia, eu sempre sentava em algum canto. Você não pode fazer nenhuma prática espiritual nesses locais. Sim, claro. Tanto que quando você entra nas tumbas ali embaixo, sempre vai ter um guarda com uma AK-47 no pescoço. Todo mundo anda de metralhadora, a polícia toda em todos os locais. E você não pode ter nenhum tipo de manifestação religiosa no Egito, principalmente. Aliás, no Peru também não podia. Então, vou sentar aqui e fazer uma meditação. Não, esquece. Né? Então, a orientação foi, senta cada um no seu canto, faz o seu trabalho, quando você estivesse descansando, fecha o olho ali, faz o seu trabalho de boa. Né? Não vai ficar pegando araca, charuto, querer fazer manifestação. Não, faz na boa, quietinho, e faz o seu trabalho.
E eu lembro que eu fui sentar ali num canto, aí encontrei o Júlio, que estava conduzindo o grupo. Né? Aí o Júlio falou, mano, dá uma mão aqui. Nossa, se é uma parte minha, eu não estou conseguindo resgatar ela. E não fosse um cenário difícil, ou violento, ou forte. Como era uma parte dele, trazia uma parte emocional muito grande para ele. Então, como ele entrava naquela vibração da emoção do personagem, ele não conseguia conduzir o resgate. Aí eu fui abrir o cenário para ver o que estava rolando. Ele era um alto sacerdote ali, ele fazia, né? Então, quando vinham os reis, você tinha que ordenar os reis, os príncipes, então vinha sempre aquela... Você vê que tem algumas cenas onde ele vem com... Parece uma lâmpada mágica, né? Um baldinho com água para poder passar na cabeça, sempre um batismo ali, alguma coisa. Né? E ele era o alto sacerdote ali naquele local em Memphis. Né? Aí sentei lá, falei, vamos lá, filhinho, vem cá, vamos bater um papinho, né? Ó, você já morreu, tá vendo esse corpinho aqui do lado? Esse corpinho é seu, olha quantas vidas já teve até hoje. Olha quanto você já fez, né? Ah, mas para ficar aqui não, filho, já acabou o serviço aqui, né? Ó como tá hoje, né? Já não tem mais ninguém aqui. Ah, legal, entendeu? Né? Eu falei, então beleza, vou acompanhar a equipe a tratamento, mas volto para ajudá-lo, para trazer novas práticas e ensinamentos para ele. Então, parte do que a gente chama de mentores nossos são nossas próprias vidas que tiveram aqueles conhecimentos. Então, eu, quando conduzo a minha roda de cura xamânica aqui, tem um Cherokee de 2 metros de altura, aquele cocarzão branco que vai até o pé, e a galera sempre vê ele andando aqui dentro. Então, quem é o condutor dessa roda? Ele. E quem é ele? A minha versão Cherokee, de um tempo atrás. Então, alguns mentores somos nós mesmos. Às vezes você vai em algum lugar e fala, nossa, você tem um índio lindo que te acompanha. Não é você mesmo, naquela versão índio. Sim, você vai obrigada. fazer um trabalho xamânico nessa vida, nada melhor do que trazer a sua memória, que tem esse conhecimento para ajudar. Você vai tocar piano, vamos buscar aquela sua memória de pianista. Você vai ser médico, vamos buscar aquela sua memória de médico. Então, ou seja, você já vai trazer aquele conhecimento embutido, que está lá naquele processo de subconsciente. Né? E aí eu falei para o Júlio, falou, vamos fazer um resgate coletivo aqui então. Falou, legal. Aí abri um portãozão. E aí é legal como o plano espiritual se manifesta, né? Porque como aquelas consciências estão, sei lá, 5.000 anos atrás, então para eles estão vivendo lá ainda. Né? Então, e o Nilo, hoje já está mais afastado do templo, né? Mas ele passava do lado do templo de Mênfis ali. Então você tinha até lugar para separar os barcos, aquela coisa toda. Né? Aí o que eles fizeram? Eles começaram a construir um barco de juta enorme, né, que é o material que eles usavam na época, mas um barco enorme. E todo aquele pessoal que estava ali, o próprio sacerdote ajudou a conduzir todo mundo para dentro do barco. Né? Aí quando voltou o barco, os caras saíram com aquele barco como se eles fossem, né, subir o Nilo e aí o cara já sobe e já vai embora. Então você traz um resgate com a memória que eles têm na época no processo. Né? Então é muito legal quando você abre um cenário para ver o que está acontecendo ali. É muito legal. Arlindo, você, tudo bem, foi para o Egito. Eu vou querer viajar também, mas, por exemplo, você foi para Cairo, Mênfis, lugares que são mais conhecidos, mas se as tuas memórias estão em Sharm el-Sheikh, Sharm el-Sheikh é outro lugar do Egito, né? Como é que faz? É possível lá do Cairo pegar o Sharm el-Sheikh ou não? Tem que ir lá? Dá, por exemplo, aqui em São Paulo, eu resgatei várias memórias do Egito antes de ir para lá. É que o ponto, o que acontece? E eu posso até disparar essa memória de Sheikh aqui em São Paulo e até resgatar ela daqui. Quando eu tenho um fractal que foi acordado, ele vai vibrar no meu corpo, vai me trazer uma sensação, emoção, medo, um trauma, alguma coisa. Olha, eu estou vivendo e esses fatos no meu dia a dia têm uma sensação, uma emoção que não é condizente com o que eu estou vivendo. Então tem algo errado. Então eu tenho uma memória disparada que está presa nesse sentimento. Então quando eu abro a frequência baseado nesse sentimento que você descreve, eu vou ver o que tem atrás que está causando isso. Né? Então sim, eu posso, às vezes, daqui. É que o ponto é que, às vezes, dependendo, que nem esse sacerdote, ele estava lá, lindo, maravilhoso, sossegado. Né? E mesmo o Júlio estando lá, ele não conseguia trazer, porque trazia uma carga emocional muito intensa. Então, alguém de fora, que eu falo da captação à distância, fazer a captação, a regressão à distância, e você tirar o personagem do circuito e usar alguém externo. Porque eu não sou sacerdote, não tenho nenhuma emoção dele, eu entro lá, tiro o cenário e vamos embora. Mas tem coisas que você, às vezes, precisa ir no local. Porque imagina que lá nessa sua cidade você fazia parte de alguma seita, de alguma ordem iniciática, onde você se comprometeu eternamente, né, a viver tudo aquilo, de vivenciar aquilo e estar preso ali.
Então, às vezes, você tem que ir lá com o seu ectoplasma, com a sua energia, para fazer esse resgate. Porque a distância, seja, eu me projeto a distância, mas eu não vou chegar no Cairo com a mesma energia que eu tenho no meu corpo físico aqui dentro do meu espaço. Conforme você vai projetando, vai se afastando, a sua energia vai ficando menor. Então, nem sempre eu tenho energia suficiente para fazer o resgate à distância. Então, às vezes, quando você programa essas viagens iniciáticas para ir recolher essas memórias. Tá, E cada então... um sente para onde tem que ir primeiro. Por exemplo, eu fui para o México 2 anos atrás, peguei minha filha, nós vamos passear. Tinha comprado um pacote de resort, ficar 5 dias no resort em Cancún. Cara, sabe, você não quer fazer nada. Quero desligar, e falou, não vou fazer nada. De última hora, mudamos, cancelei o pacote do resort, fui para a Praia del Carmen e dali fiz vários sítios arqueológicos, porque ela queria ir em museu, queria ir em sítio arqueológico. Falei, cara, então não vamos ficar no resort, vamos ficar aqui, não vamos parar no... Mas vamos sair. A gente foi andando e foi cruzando vários pontos. E assim, eu não fui para fazer resgate, nada. Mas cheguei lá em Tulum, falei, senta aí e faz. Para o Peru também, teve locais onde eu pisei que foi mais intenso, teve local que eu pisei, tá, enquanto eu estava subindo, eu parei no meio do caminho, deu vontade de morrer, falei, me leva daqui que eu não quero nem descer mais dessa merda. Né? Teve locais que você sente uma paz muito grande. Né? Então, assim, o ponto de preocupação, quando tem algum lugar que eu gosto muito, eu quero ver, porque não sei o quê, porque Alta Escócia, Grécia, Egito, que são esses lugares onde a magia era muito intensa. Ou locais onde tiveram guerras e invasões, e a gente participou disso. Né? A Ana, que foi minha captadora um tempo atrás, lá do Espaço Espanhol, ela foi fazer uma viagem com a mãe, a mãe e a filha foram passear, não sei o quê, e em Paris, acho que foi em frente à Notre Dame, se eu não me engano, ela parou assim, só quando ela para e dá uma balançada, começou a ver sangue, assim, andar no chão, sangue, né? Ela meio assim, fora do ar. A filha dela, mãe, ela não pisa aí, tem sangue. Eu falei, sangue aonde, mãe? Ela, né, voltou encaixada na realidade, e aí ela começa a ouvir a guia do lado dela. Falou, não, era nessa aqui, na frente da igreja, nesse local onde eles decapitavam as bruxas, os hereges, não sei o quê. E aí ela acessou a memória dela sendo decapitada ali. Claro, ela, como captadora, encaminhou aquele personagem, que foi a mesma coisa que aconteceu na Itália quando estava em Veneza. Ela viu uma menina pulando da ponte, e aquele desespero todo. Então, e era uma versão dela. Então, ela teve que resgatar aquilo ali. E aí, os relatos que eu pego dessas pessoas, de 9 em cada 10 amigos que saem para fazer viagens, né? Vai para um local e volta desesperado, como essa menina que foi para Portugal. Então, se você vai, acessa um personagem desse e começa. Cara, se for isso no primeiro dia de viagem, ferrou, você já estragou a viagem inteira. O que você aconselha, então? Eu quero ir para a Escócia. O que você aconselha eu aqui e eu lá a fazer? Então, eu acho assim, se você tem esse chamado de querer ir para lá, porque talvez a Austin Strautlander, como eu, deu aquela vontade enorme de pegar aquilo ali, eu já tenho um roteiro programado, eu vou descer na Inglaterra e vou subir até chegar na Noruega. Sim, sei lá quantos dias isso vai gastar. Eu vou andando ali, vou passar, vou mudando, pega avião, sai daí, vai para ele, vou subir até Noruega. Então, assim, a hora que eu traçar o roteiro com os pontos e paradas, o que eu vou fazer? Eu vou abrir a minha frequência naqueles locais e ver se tem alguma coisa para ser resgatada. Então, assim, uma pré-faxina antes de ir é legal. Se você teve 3, 4 vidas, se você foi bruxas ali, 2 foi linda e maravilhosa. E a gente chama de bruxa a terminologia da igreja, né? São as curandeiras, as que sabiam cuidar de ervas, as farmacêuticas que trabalhavam com fitoterapia, porque assim, o que a gente tem na farmácia hoje são os produtos sintetizados das nossas vidas enquanto fitoterápicas, sim, trabalhando lá atrás, conhecendo todos os elementais da floresta, né? E não foi linda e maravilhosa antigamente, eu acho que era bem difícil a vida, não? Sim, de qualquer jeito, nas condições que você tinha, né? Não tinha energia elétrica, tudo era na base do Da braço. espadada. Então, assim, caça, plantio, local, muito gelo, muita neve. Então, tem uma época que você não pode sair para caçar nem para conseguir estocar comida. Então, assim, tem memórias de vidas difíceis, né? Algumas em escassez. E então, assim, ao menos você tem 2 vidas lindas, mas você tem uma que a igreja te queimou, ou que naquela invasão da Inglaterra, naquela briga com os escoceses, essas que eram bruxas também foram queimadas em praça pública. Então, ao chegar naquele local, aquela sua personagem pode disparar. E aí você não tem controle.
Uma vez que aquele pessoal está ali quicando, sendo queimada, você entra em desespero, e daí? Quem vai tirar esse desespero de você? Uhum. Porque aquela memória está no subconsciente. Conscientemente você não sabe o que está acontecendo. Teu corpo está vibrando. E aí o que a pessoa tem que fazer na hora, então? Então, eu acho que você tem um chamado muito forte, eu acho que é legal fazer um trabalho desse, de limpar essas memórias para trás, preparar. Se vai sozinho, só como turista, né? Então, dá uma olhada primeiro no roteiro, vê onde você vai passar. Porque às vezes a gente escolhe o roteiro e a gente faz. Às vezes a gente compra um pacote e vai passando por algum local. Dá uma estudada antes nesse local. Porque às vezes ao ler sobre aquele local, aquilo vai te causar um desconforto. E aí você é a chave para você limpar isso antes de ir. Para não passar esse desconforto lá. Porque quanto mais no começo acontecer o gatilho, o resto da viagem é comprometido. Tem uma pirâmide que acho que fica em torno da cidade do México ali, que ela tem um corredor para você entrar nela. E esse corredor é constituído de crânios. Todas as pessoas que eu conheço que foram visitar essa pirâmide voltaram fedidas. Por quê? Ou foi um dos que matavam todo mundo e aqueles crânios das pessoas mortas estavam ali. E aí, ou seja, muitos desses que estão com os crânios presos ali estão ali no corredor, esperando o cara que matou ele. Então, você vai e volta com o obsessor, ou seja, aquele cara que você matou que está ali te esperando. Ou você é um dos que está ali. Você olha para o teu crânio. E tudo o que você passou e vivenciou até ir parar ali naquele muro, começa a disparar em você. Não? Até porque o México é conhecida como a a terra vermelha, por causa do alto número de sacrifícios humanos que você tinha lá, ao Deus Sol, aquela coisa toda. Verdade. Né? Então, assim, o México é lindo, mas tem essa opção. E assim, se Planeta você Terra. tem grupos que vão para turismo e tem grupos que vão para resgate, trabalhos espirituais. Né? Então, também sempre dou aqui uma dica. Olhe quem é a pessoa que vai conduzir o trabalho, veja quantos trabalhos ela já fez, quantos grupos ela já levou, veja comentários de pessoas que já viajaram com ela para ver como é o processo espiritual que ele vai conduzir ali, para não entrar numa roubada. Né? Mas se a pessoa for só como turista e chega lá, dispara um gatilho muito forte, o que ela deveria fazer na hora? Isso aí tem que. Então, se aí é um gatilho de memória, aí, para mim, a recomendação é a apometria. Porque você não vai ter que achar alguém para fazer uma regressão com você para tirar aquilo. Ó, chama alguém, faz uma captação à distância aí, que já está quicando aqui, não tem jeito. Você tem que ir lá resgatar aquele personagem para parar de ressoar. E você acha que é necessário, aliás, é benéfico, né? As pessoas viajarem, buscarem outro lugar, é saudável no espiritual. Todo mundo fazer viagens, seguir essa linha para ajudar até na evolução. Sim. Aqui, como que é? Porque você vai trazer, às vezes, uma memória com uma habilidade daquela época que vai. A partir do momento que você volta para lá, você começa a ter umas ideias, uns insights. Porque você não busca só as coisas ruins. Né? É que eu falo, existe o risco de. Pode ser que você faça a viagem inteira e não dispare nada. Pessoas que estão numa busca de caminho espiritual, elas já estão mais susceptíveis, mais sensíveis a acessar essas coisas. Quando você está no começo, nem começou ainda, né? Porque falar, por que macumba não pega em ateu? Porque ele não acredita em nada, nem na macumba vai pegar nele, porque ele também não acredita em coisa nenhuma. Então, você dá permissão para aquela energia atuar ou não. Então, se eu estou ali a passeio, né, não tenho nenhuma sensibilidade extrafísica, se eu estiver num lugar denso, num lugar sutil, para o meu corpo eu não sinto diferença, então muito provavelmente você vai ser uma pessoa que não vai ter problemas ao fazer esse tipo de viagem. Né? Mas tem gente que, por exemplo, ao assistir, tem gente que começa a assistir uma série e para no começo. Cara, não consigo. Mexe comigo de um jeito que eu não consigo nem ir para frente. Tem um personagem ali que eu olhar para ele eu quero... Sim. Você viveu, provavelmente aquilo lá é uma história, e você talvez esteja contando uma parte da sua história. E aquele personagem fez tudo aquilo com você, e você é aquele personagem que está sofrendo ali. Ou sofreu numa vida tanto quanto com aquele personagem. Aquele personagem vai te causar um ódio, um pavor, um pânico, e você não consegue assistir. E aí, o que você, resumindo assim, a tua viagem do Egito, o que você trouxe? Você trouxe de mais gente, você falou, né, como você explicou. Qual é a sensação depois de fazer uma viagem dessa? Então, dessas três, quer dizer, duas eu saí especificamente para, uma acabei fazendo alguns. Nas duas primeiras eu notei uma diferença, principalmente na sensibilidade.
Ah, Mas aqui no Egito foi engraçado, porque sabe quando você vai, né? E na grande maior parte do tempo eu senti uma leveza, um prazer muito grande de estar por ali, né? Mesmo nesse cenário, né? Na tumba do Ramsés, que dizem que foi fazendo uma limpeza ali dentro, né? Mas ao sair dali, assim, né? Quando acabou a viagem, você fala assim, olha, aquela sensação de missão cumprida, de leveza, leveza na alma mesmo, né? Fisicamente o corpo está acabado, mas aquela leveza na alma, né? Então, eu voltei, atendi aqui uma semana, já fui para Blumenau, fiquei 10 dias de atendimento, fiz uma jornada de atendimento que nessa vida toda eu nunca fiz uma sequência tão grande de atendimentos. Porque hoje aqui em São Paulo, normalmente eu faço esses trabalhos de apometria investigativa de quarta e quinta e atendo de terça e sexta com a mesa radiônica. Então eu divido os dias de atendimento. No Sul, eu fui de segunda a segunda e praticamente a gente tirou a quarta e o domingo sem atendimento. A gente atendeu segunda, terça, quarta, sexta, sábado e na outra segunda. Nós tivemos 35 atendimentos. E ainda com 5 rodas de cura à noite para mais quase 90 pessoas. Então, assim, energeticamente falando, foi um trabalho extremamente intenso, mas do mesmo jeito que eu cheguei em Blumenau, eu saí de Blumenau, sabe assim, de uma leveza. muito É como bom. se não é os superpoderes, mas trouxesse assim uma maneira de fazer a mesma coisa mais leve e mais sutil. Então é assim, como se eu tivesse resgatado aqueles meus personagens que estão me dando mais energia para fazer o trabalho, né, mais clareza de visão, né, uma visão de longo prazo, né, e mesmo assim um desgaste menor nos atendimentos. Então, isso que eu falo, a gente não busca só as partes ruins, a gente busca as partes boas. Assim como aquele sacerdote que eu conversei do Gil falou, não, eu vou falar para ele, então fala para ele prestar atenção nos trabalhos que ele realiza hoje, que ele vai ter novas práticas e novas técnicas que ele vai fazer na hora ali, porque sou eu que estou ali inspirando e ajudando ele a fazer. Então você volta com um upgrade quando você vai com esse fim específico. Né? Por isso que eu acho mais legal. Dá para aproveitar, dá para passear, dá para curtir, mas dá para fazer uns upgrades na carreira para quem está na jornada de busca, né? Principalmente. Gente, muito bom. É até bom para a gente entender quando a gente viaja, né? A gente seguir os nossos sonhos. Na verdade, é muito mais do que uma visita turística. E acho que Sim. é isso, né? Não temos pergunta, ninguém fez nenhuma pergunta, mas enfim. Quer falar mais alguma coisa, Arlindo? Pode ficar à vontade. Eu acho que é legal. Eu recomendo, assim, se quem puder fazer esses tipos de viagem, né, com esse foco de poder ir, né? E às vezes você não precisa de nenhum cantor. Senta naquele local, né? Conversa com você mesmo, sente a energia do local, né? Sente o que vem, porque às vezes é isso, você vai trazer percepções diferentes. É que eu falo, essa sensação de ter tido um upgrade, vamos dizer assim, né, na volta, de estar fazendo as mesmas coisas, mas antigamente se fazia aquela. Eu me lembra no filme do Matrix, tem uma hora que o Neo tá lá, hora que ele acessa a Matrix, que ele vem, né, que o cara chega no final, que o cara começa lutar com ele, ele tá lá, tá com uma mão lá. Ah, sim. Então vai virando a mão, o cara brigando lá, ali, tá bom, não sei o que. Tá. Então é como isso, você parece que entra num estágio, né, de, pô, eu continuo fazendo tudo que eu fazia antes, mas estou fazendo com uma calma, com uma paz, com uma tranquilidade, com um sossego, e sem desgaste, então assim, parece que realmente teve um upgrade ali no processo geral. Tem coisas que demoram um pouco mais para processar, porque vem aquele download de informação inteira, aí com o tempo você vai em sonhos, ou acesso, ou em meditações mesmo, né? Fala, olha, vamos sentar aqui e meditar ali naquele tempo, agora vamos buscar as informações para absorver. Então tem que dar um tempo também de maturar tudo isso, de meditar em cima de tudo aquilo que foi visto e trazido, né? Mesmo que inconscientemente, foi trazido de lá, né? Sim, resgatando pedaços da gente, parece que a gente fica mais leve, resgatar pedaços e também liberar os pesos, né? Porque às vezes nós estamos ligados em coisas muito pesadas do passado que. Não, eu tive muitos pactos que eu fiz ali, aqueles juramentos, porque como você tinha os deuses, né, então você jurava servir aqueles deuses. E Sim, hoje eu não sirvo mais aqueles deuses que também nem eram deuses, né? Então você tem que quebrar esses contratos, esses pactos que foram feitos atrás, né? Porque senão a gente claro. fica preso ali alimentando aquela energia, e isso fica travando a gente aqui na frente, né? E a gente fica pesado, não sabe bem por quê, que tem muita coisa aí, né? Nós temos a mente muito limitada para entender tudo isso, até onde Sim. a gente vai. Realmente, muita Esses coisa. 10% já é super complicado, imagina o que tem nos 90%.
Muita coisa aí você contou, Arlindo, realmente são histórias para nos fazer refletir, né, sobre nossas viagens e acho legal. Se você tiver uma pergunta, tá? O Arlindo, ele escreve aqui, eu tenho certeza que ele vai poder responder, ele vai adorar responder. E o Arlindo se encontra em São Paulo, né? E tem muitos trabalhos de apometria também, tem trabalhos de mesa, de resgate de fractais. E quem quiser é só acessar o site dele, que eu vou deixar também aqui o link aqui embaixo, tá bom? Acho que é só, né, Arlindo? Mais alguma coisa? Então, agradecer aí, pessoal, a oportunidade para vocês estar aqui de novo, contando um pouquinho aí dessas histórias, deixar um pouquinho registrado dessa troca de experiências, né? Porque a gente pode aprender só com as nossas experiências, né? Eu procuro aprender com a experiência de todo mundo, isso acelera um pouco o processo. Então, já dá uma direção, né? Uma dica de como poder não passar alguns perrengues, principalmente esse, né? Quando dá uns gatilhos desses, já para poder aproveitar melhor a viagem, né? Dá para aproveitar Sim. muito bem a viagem nisso. Se tocou em você, alguma coisa tem ali, não é? Tem, não tem a menor Psicanálise dúvida. também a gente fala isso, aonde bateu, se doeu, dá uma olhada ali, alguma coisa tem. Gente, muito obrigado, boa noite a Gratidão. todos e até a próxima. Até.